Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Pessoal, logo de cara eu já quero pedir desculpas para vocês se aparecer algum ruído, algum barulho aqui no vídeo, porque hoje nós precisamos fazer a gravação no período da tarde e a vizinhança está muito barulhenta. Hoje nós vamos contar para vocês a história de uma casa que é considerada uma das mais assombradas dos Estados Unidos, a casa da família Whaley. Na verdade, essa casa hoje também é um museu, guarda peças originais dessa família, inclusive a arma do senhor Thomas Whaley, que era o patriarca dessa família. Uma das filhas dele acabou tirando a vida dentro dessa propriedade, e esse então seria um dos motivos pelos quais os espíritos dos outros integrantes então da família Whaley ainda estariam presos nesse local. Algumas fotografias também vão ser mostradas aqui para vocês e eu quero que vocês deixem a opinião em cada uma delas, se possível, porque isso também ajuda bastante aqui o engajamento do nosso canal. O YouTube vai começar a recomendar mais o nosso trabalho. Se ainda não se inscreveram, se inscrevam. Se gostarem, deixem um like, porque isso vai fazer com que a gente consiga passar mais tempo com vocês durante a semana, tá bom, pessoal? Bora logo pro vídeo? Então bora. Vlad, é contigo. Solta a vinheta. A Casa Whaley é um dos lugares considerados mais assombrados dos Estados Unidos e pessoas céticas que visitam esse lugar costumam falar que realmente tem algo estranho e inexplicável nessa propriedade. Essa casa ela fica localizada na Califórnia, Estados Unidos, e foi construída em 1857 pelo senhor Thomas Whaley. Serviu de lar para ele e também para sua família. Essa casa é a estrutura mais antiga, né, a estrutura de tijolo mais antiga do sul da Califórnia. No terreno, pessoal, onde essa casa foi construída, antes dela ser levantada pelo senhor Thomas, esse terreno ele serviu para um propósito que para muitas pessoas talvez também seja o motivo para que tantas coisas, né, apareçam nessa propriedade até os dias de hoje. Esse terreno ele servia de um local onde prisioneiros, né, condenados eram colocados ali para julgamentos públicos e também para execuções por enforcamento. Então muitas pessoas foram enforcadas nesse terreno, inclusive o senhor Thomas também teria participado então da plateia em algumas dessas execuções. Isso era algo muito comum para a época. Eu não sei como as pessoas iam ver esse tipo de coisa, mas era comum, ainda mais o senhor Thomas, que também tinha e teve, na verdade, um grande poder, um grande prestígio, né, prestígio político na cidade. Ele serviu ali como uma espécie de prefeito informal, era uma pessoa que não era das mais ricas da região, apesar dele ter dinheiro, mas ele tinha essa grande importância política e social na época. O senhor Thomas Whaley ele era descendente de escoceses e irlandeses. Na verdade, os pais dele, né, descendiam então da Irlanda e da Escócia. Ele nasceu no dia 5 de outubro de 1823 na cidade de Nova York. E em 14 de agosto de 1853, aos 30 anos de idade, ele se casou então com Ana Eloise Delaunay, que na época tinha 21 anos de idade, e com ela então ele teve 6 filhos. O mais velho desses filhos se chamava Francis Hinton, que ficou muito conhecido pelo apelido de Frank. O segundo se chamava Thomas Whaley Jr., a terceira filha Ana Amélia, depois George Ray, depois Violet Eloise e por fim então a caçula era Corinne Lillian, que também era muito conhecida por Lily, tinha esse apelido também. O Thomas Jr., ele acabou falecendo muito jovem já na casa Whaley. Ele morreu com 18 meses, ele adquiriu ali a febre escarlate ou escarlatina, que é uma infecção bacteriana bem grave, causa
febre muito alta, manchas vermelhas por todo o corpo e também fortes dores de garganta, e ele acabou então falecendo por esse motivo. Algumas coisas estranhas também começaram a acontecer nessa casa assim que o Sr. Thomas foi morar lá. Ele era uma pessoa até então, pelo que eu entendi, bastante cética, não acreditava muito em maldições, e tanto é que ele comprou um terreno onde eram feitas, né, execuções ali pelo enforcamento, então ele não se importava muito com isso. Não sei como a senhora Ana lidava com essa situação, mas a primeira semana então que eles dormiram nessa casa, eles não conseguiram dormir porque ele dizia que escutava um barulho de botas, né, como se alguém estivesse andando de botas em cima do telhado dessa casa. A senhora Ana também tinha a mesma percepção, e algumas das pessoas que trabalhavam nessa casa, ele tinha poucos empregados, mas algumas dessas pessoas que trabalhavam ali começaram então a espalhar essa história pela cidade, até que teve então um jornal local que inclusive foi até a residência conversar com o Sr. Thomas para verificar o que isso poderia ser. Ele disse então que estava começando a acreditar que essa pessoa que andava em cima da casa, e que na verdade não era ninguém, porque ele já tinha saído armado para tentar pegar esse engraçadinho. A polícia também já tinha sido informada para fazer uma vistoria cada vez que isso acontecia e nada foi pego, então ele começou a acreditar que algo sobrenatural poderia estar realmente acontecendo nessa casa, e que isso tudo poderia ser por causa de um prisioneiro que foi executado nesse terreno, que ele inclusive viu essa execução. Não foi uma coisa muito fácil, parece que ele sofreu bastante antes de falecer, e eu já vou contar essa história para vocês daqui a pouquinho, mas o Sr. Thomas então já estava um pouco na dúvida que esse terreno realmente poderia ter sido um terreno, né, amaldiçoado por causa dessas mortes que aconteceram ali anteriormente. Enfim, após a morte do bebê, o Sr. Thomas também passou por uma outra perda. Ele também era um comerciante local, ele tinha uma loja, não sei exatamente o que ele vendia, mas era uma loja bem grande ali na cidade, e não se sabe exatamente o que aconteceu, mas ele acabou perdendo essa propriedade por causa de um incêndio. Ele perdeu todas as mercadorias, e isso foi alguns dias depois que o bebezinho dele faleceu. Com a morte do Thomas Jr., tanto o Sr. Whaley quanto a sua família, eles se mudaram então para São Francisco, ficaram 10 anos fora, só que algum tempo depois, então, passado esses 10 anos, ele acabou investindo parte de um novo capital de ações em mercadorias e voltou para San Diego, montou uma outra loja, reformou essa antiga casa que ele tinha, que já estava há 10 anos ali, sem eles estarem morando ali, apesar dele ter alugado essa propriedade também, eu já vou contar aqui para vocês. Mas ele acabou então reformando essa casa, porque ela foi também vandalizada nos momentos em que ela não tinha ninguém, e como tinha também, parece que ali uma ferrovia próxima da casa, e o trem acabava passando muito próximo dali, a estrutura da casa também teve, né, essas avarias causadas por causa desses tremores que aconteciam devido à passagem do trem. Nesses 10 anos, então, que ele ficou afastado antes dele voltar para a residência dele, ele acabou alugando, então, algumas partes dessa casa. Primeiramente, ele alugou a parte de cima, né? Ele acabou alugando para um homem chamado Thomas Tanner, que era o líder de uma trupe chamada Trupe Tanner. Ele montou um pequeno palco ali no segundo andar e apresentava peças teatrais semanais. Só que, infelizmente, na primeira apresentação então que essa trupe fez nessa casa, o senhor Thomas Tanner, né, que era o proprietário dessa trupe, junto com a filha dele, que se chamava Soledade, eles faziam também bastante apresentação, parece ali que com bonecos, e era uma pessoa ali que dava bastante alegria por onde passava. Só que, infelizmente, após a primeira e única apresentação que ele fez nesse local, quando ele chegou nos bastidores para poder retirar então a sua roupa, ele teve um mal-estar e acabou morrendo subitamente de algo até então desconhecido. Em seguida da morte do Thomas Tanner, o senhor Thomas Whaley, ele acabou então alugando essa propriedade para o Tribunal de Justiça do local, e também outros julgamentos acabaram acontecendo nessa casa. Acontecimentos até então felizes ocorreram no dia 5 de janeiro de 1882, quando duas filhas do senhor Thomas Whaley acabaram se casando no mesmo dia
dia ali numa cerimônia única. Uma dessas filhas se chamava Violet Eloise, ela se casou com um homem chamado George Bertolac, e a outra irmã, chamada Ana Amélia, ela acabou se casando com um primo de primeiro grau chamado John Whaley. Alguns relatos falam que 2 semanas depois que a Violet se casou com George, ela teve uma grande decepção no retorno da lua de mel. Algumas fontes falam que o George teria escrito uma carta para ela, ela estava 2 semanas somente, né, casada com ele. Ele deixou uma carta para ela no hotel onde eles estavam, porque eles já estavam a caminho, né, para retornar para a Califórnia. E ele então teria abandonado a Violet, né, dizendo que iria seguir a vida dele. Algumas fontes também falam que ele já estava envolvido com outra mulher, que ele somente se casou com a Violet por causa do dote, então, que o pai dela ofereceu. Mas como eu falei para vocês, o senhor Thomas Whaley, ele não era tão rico quanto algumas pessoas talvez pensassem. Ele tinha mais prestígio, ele não era pobre, mas ele tinha mais prestígio do que propriamente dinheiro. Isso teria sido um dos motivos pelo qual George teria então, né, ido embora e abandonando a esposa. Porém, um homem chamado Dan Glass, que também é historiador, ele é o gerente, né, que coordena o museu, que era a antiga casa, ou ele hoje é um museu. Então ele falou que não acredita que o George tenha abandonado a Violet com 2 semanas somente de casamento. Ele acredita sim que ele não era uma boa pessoa, era muito interesseiro sim, era bastante galinha, né, traía a esposa dele, mas que eles teriam ficado casados pelo menos por 1 ano, e logo após então o George havia pedido o divórcio para a Violet, que nunca aceitou essa situação, entrou numa grande depressão. Eles acabaram realmente se separando, parece que um tempo depois ele voltou a procurar ela, mas a família já não aceitava mais, e isso cada vez foi piorando ainda mais a depressão que ela tinha. Ela ficou totalmente reclusa dentro da casa, era uma pessoa considerada muito alegre, gostava de escrever poesias, tocava muito bem piano e outros instrumentos, tanto é que nessa casa tem uma parte que é a sala de música com instrumentos que pertenceram a ela, e ela simplesmente não queria mais fazer nada, queria ficar trancada dentro de casa. Passou o quarto dela para o 2º andar, no último quarto dos fundos, ela não queria ver ninguém. As poucas vezes que ela acabou saindo por muita insistência das irmãs, ela foi hostilizada nas ruas, porque naquela época uma mulher divorciada, ainda mais a pedido do próprio marido, não ficava bem vista, né, aos olhos da sociedade. Isso acabou agravando ainda mais a situação dela, e ela ficou totalmente reclusa. Passado então 2 anos, né, após o divórcio, ela acabou então cometendo uma grande loucura. A família Whaley já estava vigiando a Violet a pedido de um médico chamado Dr. Grigg. Isso aconteceu porque no dia 5 de julho de 1885, a Violet ela pulou então da janela do quarto dela, que dava praticamente de frente para uma cisterna que tinha no fundo do quintal. Era uma cisterna bem profunda, ela não sabia nadar e por pouco ela não morreu afogada. Então, a partir dessa tentativa, né, de tirar a vida dela, uma tentativa frustrada, porque o pai conseguiu chegar a tempo antes que ela se afogasse. Então, a partir dali, ela foi realmente 24 horas monitorada e nunca mais ficou sozinha. O Dr. Grigg, ele começou então a frequentar essa casa, atendeu muito bem a família e a Violet também, e ela começou, com o passar dos dias, a apresentar uma grande melhora. Ela começou a ter interesse novamente pelo piano, começou a escrever as poesias que ela tinha parado, e a família estava muito contente, achando que realmente o médico, né, estava dando jeito nessa depressão. Mas pelo que parece, aconteceram 2 situações. Uma situação ali muito estranha aconteceu, ou ela estava fingindo essa melhora já para elaborar o que ela fez, né? Ou então realmente ela estava melhorando, mas teve uma grande recaída, e nessa recaída foi fatal. Um certo dia, muito cedo, a família acordava muito cedo, tinha esse hábito. Por volta das 6h30 da manhã, a Violet então pediu para o pai dela a chave de uma escrivaninha que ele tinha no escritório dele. Ele acabou dando essa chave, mas primeiro ele perguntou para que ela queria. Ela disse que estava buscando outros papéis, que os dela então tinham terminado, e que ela estava escrevendo novamente
as poesias. Como ela já estava apresentando essa melhora, a família achou que realmente não tinha problema nenhum deixá-la um pouco mais livre, né, dentro de casa. Aí eu não sei se o Sr. Thomas esqueceu que essa chave também abria uma outra gaveta muito perigosa, ou se ele acreditava que ela não sabia que ele tinha uma arma calibre 32 guardado em uma das gavetas, e foi justamente o que ela foi buscar. Ela pegou essa chave, abriu a gaveta, tirou uma arma, né, essa arma calibre 32, foi para os fundos da casa onde ficava a lastrina, que é uma espécie ali de sanitário externo que a família tinha. Ela foi então para dentro e lá ela colocou a arma no seu peito e atirou diretamente no coração. Assim que o pai dela, o Sr. Thomas, escutou o tiro, ele saiu correndo, desesperado. As outras pessoas da família parece que travaram, não conseguiram ir atrás. Ele foi então, arrombou a porta, tirou a filha, que ainda estava com vida, colocou ela em uma espreguiçadeira, que parece que tem até hoje dentro dessa casa. Ele colocou ela ali então para repousar até que ele fosse na cidade buscar um médico. Ele saiu desesperado, né, procurando por socorro. Nisso a casa também começou a encher de outras pessoas e a Violet ainda estava viva quando o Dr. Grigg então chegou. A Violet, ela demorou, segundo a autópsia, ela demorou de 15 a 20 minutos para realmente, né, falecer. Isso também foi confirmado pela família. O Sr. Thomas falou que ela ficou com os olhos abertos o tempo todo, que ela não chorou, ela não gritou, ela não falou nada, mas a autópsia também falou que apesar dela ter mirado no coração, o que realmente a matou foi uma perfuração que ela teve no pulmão, e a família ficou ao lado dela até o último suspiro. Então quero que vocês guardem bem essa informação do tempo que ela demorou para falecer, de 15 a 20 minutos, e para muitos pesquisadores esse tempo tem muito a ver com outra morte que aconteceu no terreno dessa casa. A Violet, ela tinha apenas 22 anos quando ela faleceu, no dia 19 de agosto de 1885. O Sr. Thomas ficou muito abalado com a morte da filha, é claro, mas dizem que ele era extremamente apegado a Violet, que ele nunca mais foi a mesma pessoa. Acho que nenhum pai, nenhuma mãe é depois de uma coisa assim, mas a depressão também acabou tomando conta da saúde dele. Ele ficou muito debilitado, não queria mais ficar naquela casa e acabou então construindo uma outra propriedade fora daquela região, e a família então acabou se mudando dali. A Violet, algum tempo depois, também foi encontrada uma nota de suicídio que ela deixou no quarto dela. Essa nota também está em exposição no museu e dizia o seguinte: louco pela história da vida, rápido para o mistério da morte, feliz por ser arremessado em qualquer lugar fora deste mundo. Na verdade, essa nota é uma passagem de um livro chamado Ponte dos Suspiros, um poema, né, de Thomas Hood. O corpo da Violet, junto também com outras pessoas da família, está enterrado no cemitério Mt. Hope. A irmã da Violet, né, a Lily, que na verdade era Corinne Lillian, o nome dela, ela estava noiva na época em que a irmã acabou tirando a própria vida, e ela também foi abandonada pelo noivo porque esse rapaz não quis se envolver com uma família que tinha então, digamos assim, esse escândalo nas costas, e ela acabou então também perdendo o noivado por causa dessa situação. O Sr. Thomas então ficou cada vez mais debilitado, já estava morando nessa outra casa, mas ele acabou falecendo por causas naturais, que muitos falam também que foi gerado por causa dessa grande depressão que ele tinha. Ele faleceu aos 67 anos de idade no dia 14 de dezembro de 1890. A casa da família ficou desabitada até que então a senhora Ana Heloise, que era viúva, né, esposa do Sr. Thomas, acabou voltando com alguns filhos para essa casa no ano de 1909, após uma outra reforma. A senhora Ana Heloise também faleceu nessa casa aos 81 anos em 1913. Outra filha também do casal, né, a Lily, faleceu também nessa casa aos 47 anos em 1905. Algumas fontes falaram que ela teria morrido numa casa de repouso, mas procurando em fontes que são mais ligadas ali ao museu, falam que não, que ela saiu, foi para uma casa de repouso, mas depois que ela faleceu nessa mesma casa,
parece que na mesma cama em que a mãe dela também acabou morrendo. O filho mais velho do casal, Francis, conhecido também como Frank, ele morreu em 1914, apenas um ano após a morte da mãe dele, da senhora Anna, também dentro dessa casa, né, aos 59 anos de idade, por causa de um forte reumatismo e outras infecções. Um outro filho do casal, também chamado George, acabou falecendo em 1928, mas eu não consegui encontrar se ele também morreu nessa casa ou se ele morreu em outro local. Se alguém souber de alguma coisa, deixa aqui para mim nos comentários. No início do vídeo eu falei para vocês que o terreno onde essa casa foi construída também serviu para locais de execuções públicas. E agora eu vou contar para vocês uma história de uma das pessoas que foi executada nesse local e que talvez tenha sido ele o causador daqueles passos que o Sr. Thomas escutava em cima do telhado da casa dele. Um homem chamado James Robson, também conhecido pelo apelido de Yankee Jim, ele foi morto pela forca em 1852 e, segundo relatos, então o Sr. Thomas estava presente no momento da morte desse homem. De acordo com o Los Angeles Herald, que era um jornal da época, não sei se esse jornal ainda existe, o James ele teria então assassinado e roubado alguns homens, principalmente em campos de mineração, para levar o ouro que estava com eles. Só que o júri também acabou condenando esse homem por um roubo de um barco. Então ele era acusado, né, de roubar essas pessoas e também de matar essas vítimas. O James Robson, ele fez um discurso de despedida para a multidão que estava ali assistindo a morte dele. Ele falou que ele era um bom homem e que tinha dado o ouro que ele tinha roubado aos menos afortunados. Essas foram as últimas palavras dele antes dele morrer. Parece que a morte dele não foi muito boa, acho que nenhuma morte nesse sentido é boa, mas a dele parece que foi bem complicada. Não se sabe exatamente se isso aconteceu proposital, né, para que ele sofresse antes de morrer, ou se foi um erro de cálculo, porque quando a corda foi colocada no pescoço dele, o cadafalso ali então foi aberto para que ele pudesse cair. Ele era um homem de cerca ali de 1,80 m, era um homem bem forte, alto. Ele então conseguiu alcançar o chão com a ponta dos pés. Ele estava calçando botas nesse dia e como ele não quebrou o pescoço, que era geralmente o que acontecia em mortes assim, ele acabou morrendo na verdade por asfixia. E lembra que eu falei para vocês daquele tempo que a Violet demorou para falecer? Então, o James Robson demorou cerca de 15 a 20 minutos para falecer. O túmulo do James pode ser visitado no cemitério El Campo Santo, que fica a 1 quadra da casa Whaley. Bom, pessoal, agora nós chegamos na parte sobrenatural do nosso vídeo, né? Já damos uma prévia aqui, mais ou menos, do que vocês vão encontrar, mas agora que a gente realmente vai detalhar isso tudo para vocês, mas eu peço que, se já, né, estiverem gostando aqui do vídeo, por favor, deixem aquele like, que tanto nos ajuda, compartilhem esse vídeo que nos ajuda mais ainda. Aquele ainda que não for inscrito, se inscreva no nosso canal, porque isso nos ajuda muito, eu conto muito com vocês. O Sr. Thomas, como eu já deixei mais ou menos ali esclarecido para vocês, ele escutava esses barulhos em cima da casa. Depois foi falado que provavelmente era de um homem alto. O Yankee Jim tinha cerca de 1,80 m, ele achava que esse homem estava usando botas. Esse homem também estava usando botas no dia que foi executado. Então ele começou a acreditar, junto com a senhora Ana Eloise, que esse barulho poderia ser sobrenatural e que sim, estava ligado ao Yankee Jim. Uma das filhas do casal, a Lily, ela contou mais tarde que o Sr. Thomas falou para ela que um dia ele estava passando pela casa entre duas salas, entre a sala de música e entre uma outra sala na época, não sei se era a sala de estar. Eu sei que esse local até tem uma foto, vou mostrar aqui para vocês, tem um arco e o Sr. Thomas teria então ficado parado olhando para cima, muito pálido. Então ele falou para Lily, né, que é essa filha mais nova dele, que ele estava vendo então o Yankee Jim pendurado em uma corda exatamente naquele arco.
Bom, a primeira morte dentro da casa foi a do filhinho, né, do Sr. Thomas, que também era Thomas, né, Thomas Whaley Jr., ele faleceu com apenas 18 meses e muitas pessoas escutam barulhos de criança vindo dessa casa, tanto choro de bebê quanto também de risos de criança. Alguns funcionários falaram que já foram nos quartos procurar para ver se tinha alguma criança ali dentro e não havia absolutamente ninguém. Que na sala onde tem alguns brinquedos antigos que pertenciam, né, aos filhos do Sr. Thomas, que alguns brinquedos que estão nesse local costumam se mexer sozinhos, costumam sumir da onde estão e aparecer em locais totalmente diferentes, e isso é associado ao bebê Thomas. O fantasma de Violet é o mais visto nessa casa. Pessoas relatam que a viram vagando ao redor do segundo andar e os visitantes também muitas vezes sentem uma sensação intensa de tristeza quando estão perto do quarto dela. As pessoas também sentem uma forte presença, sentem vontade de chorar, principalmente quando já estão entrando no quarto da Violet, e isso também teria uma explicação, né, para essas pessoas, esses médiums que sentem tudo isso. Eles dizem que isso é natural porque ela sofreu muito, morreu, tirou a vida dela por causa de uma grande depressão e que essa carga ainda muito triste está dentro daquele quarto junto com o espírito dela que ainda não conseguiu se libertar. Turistas também falam que já viram uma mulher muito parecida com o retrato da Violet chorando perto da latrina, né, do que foi justamente o local onde ela atirou contra o peito dela. Um outro funcionário do museu, acho que ele é um dos gerentes hoje, né, nessa época atual, ele se chama Vitor Santana. Ele falou também com um jornal local chamado LA Times sobre alguns testemunhos de aparições da Violet e também sobre experiências próprias que ele teve nesse lugar. O Vitor contou que uma noite, quando ele precisou ficar até mais tarde, porque teria uma exposição que, né, começaria muito cedo no dia seguinte, então como ele é o gerente, ele precisou ficar até altas horas da noite sozinho. Acho que ele já estava também com um pouco de medo. E ele acabou então se organizando para ir embora, só estava ele dentro daquela casa, pelo menos somente ele, né, visível. Ele acabou fechando a porta e ele não estava conseguindo acionar o alarme, ele já achou aquilo ali muito estranho, não estava funcionando bem. Então ele ficou na porta, começou a sentir uma presença, uma inquietação, até que ele escutou uma voz muito suave de mulher perguntando o seguinte: por que você está aqui? Ele disse que quando escutou isso, ele saiu correndo, deixou a porta aberta, o alarme disparou, o alarme que não estava funcionando. Coincidência ou não, um policial que estava passando por ali foi chamado por ele para tentar ver o que tinha dentro daquela casa, mas ele já estava, na verdade, era com muito medo de retornar. Esse policial então entrou dentro de casa e ele disse que viu uma mulher com um vestido de época muito bonito, um vestido verde escuro, e que essa mulher estava passando pelas salas, mas que quando ele entrou na casa para tentar perguntar quem era, o que estava acontecendo, ele não encontrou mais essa mulher, e pelo retrato, gente, que estava na parede, foi reconhecido que era a senhora Ana Heloise. Alguns anos atrás, a polícia recebeu também uma denúncia anônima pelo 911, já era altas horas da noite, já estava quase passando para a madrugada. Pessoas que moram ali perto falaram que não estavam conseguindo dormir por causa de um barulho que estava tendo atrás da casa, mas que eles também não tinham coragem de ir lá, porque já sabiam que era um local ali onde tem muitas histórias assombradas, mas que eles estavam escutando gritos e choros ali atrás. Esse policial foi então até a parte de trás da casa, ele teria ido sozinho e foi apenas com uma lanterna. Quando ele chegou atrás da casa, ele também disse que viu uma moça jovem, né, com um vestido longo, um vestido preto, que ela estava chorando. Ele perguntou se estava tudo bem e ela simplesmente, segundo ele, ela olhou para ele seriamente, mas depois ela deu um sorriso. Quando ele foi colocar a lanterna mais próximo do rosto dela, ela simplesmente desapareceu. Eu não consegui descobrir, pessoal, o nome desse policial. Se alguém souber, por favor, deixa aqui para mim. Mas esse homem, ele teria deixado uma carta privada em 2011 dizendo que há 30 anos ele teria visto sim essa jovem e que ela seria Violet Whaley.
Uma foto tirada em 2006 captou o rosto de uma mulher próximo à escada dessa casa, que é onde a Violet costuma também aparecer, que era o local que dava acesso para o segundo andar, que era onde ficava o quarto dela. O museu, ele fala que recebe diariamente muitas fotografias de turistas, mas que eles não conseguem analisar uma a uma, mas então eu vou deixar aqui para vocês, porque muitas pessoas afirmam que se não é a Violet, mas é alguma, né, das outras mulheres dessa família. Em 2018, uma visitante esteve nesse lugar e tirou uma foto onde ficava o antigo teatro. Ela disse que viu uma pessoa com roupa de época, um homem com gravata borboleta, que ela viu esse homem, que ela sentiu uma presença, ela tirou essa foto e apareceu essa névoa. Eu particularmente não consigo ver nenhum rosto, mas eu vou deixar aqui porque também foi uma foto que foi encaminhada para o museu. Em 2019, uma outra foto foi publicada na internet, onde aparece um esboço de uma mulher na janela e luzes estranhas também aparecem nessa foto. Outras fotografias também foram tiradas, né, no decorrer dos anos, mas como eu falei para vocês, eu não sei se elas são, né, verídicas, não foi feito até então nenhuma análise sobre elas. Em 2020, o canal Steven Steve Killers, eu acho que é assim que se pronuncia o nome desse canal. Eles estiveram na casa, é um casal, eles foram na casa para analisar uma fotografia que chegou para eles, e então nessa foto, né, aparece um rosto de uma mulher refletido no vidro de um dos móveis da casa, mas eu não vi esse episódio, também não sei se eles conseguiram descobrir alguma coisa, mas essa fotografia sim parece que foi analisada e não tem nenhuma manipulação de Photoshop. Visitantes e funcionários desse lugar também afirmam que objetos se movem sozinhos e que o lustre da sala de música também costuma balançar sozinho quando não tem nenhuma corrente de ar nesse local, que eles sentem um perfume doce de mulher, e parece que era um perfume também muito associado à senhora Ana Heloísa, que gostava de perfumes adocicados. Durante os últimos períodos de restauração desse lugar, porque hoje ele também, né, ele já foi restaurado algumas vezes, mas alguns trabalhadores que foram fazer alguns trabalhos ali falaram que sentiram esse cheiro de perfume doce, que eles também viram objetos se mexerem sozinhos e que muitos também abandonaram a obra, que foi bem difícil concluir também esse processo de restauração porque ninguém parava muito tempo ali. Outras coisas estranhas também acontecem nesse local, principalmente na sala de música, que era onde a Violet gostava muito de ficar antes dela ser, né, infelizmente acometida ali dessa depressão que acabou tirando a vida dela. Ela acabou, né, infelizmente indo por esse caminho, mas ela gostava muito de tocar piano e muitos instrumentos ali as pessoas falam que escutam quando o piano está tocando, e ao se aproximarem ele acaba parando e nada é visto ali dentro. Não tem, a princípio também, nenhuma farsa envolvendo essa sala. Os funcionários dizem que já estão acostumados, que esse piano costuma realmente tocar sozinho, e quando eles vão ver não tem ninguém na sala, pelo menos ninguém visível. Um dos guias desse local também diz que sente um forte cheiro de charuto. O Sr. Thomas tinha esse hábito de fumar charutos dentro da casa dele, principalmente na sala de estar, e é onde justamente esse cheiro é mais sentido. Não são todas as pessoas que trabalham ali que sentem, mas esse guia fala que sim, que ele sente uma presença muito forte próxima a ele, e que depois esse cheiro de charuto então acaba aparecendo, mas ele também sai de uma forma muito rápida. O Sr. Thomas Whaley, só para lembrar, ele não morreu nessa propriedade, mas para muitos médiums o espírito dele acabou voltando para esse local, que é onde os demais espíritos estão presos ali de certa forma, na tentativa de ajudar a Violet, né, que acabou cometendo então suicídio, e que ela estaria presa nessa propriedade por causa disso que aconteceu com ela, que os outros espíritos familiares estão ali para tentar ajudar ela a sair daquela casa, esquecer aquele passado que ela viveu e encontrar finalmente a sua paz. Então dizem que é por isso que o espírito do Sr. Thomas também está nessa propriedade, né, pelo grande apego que ele tinha a essa filha, por também ter morrido
Para muitos ele morreu de tristeza por causa da morte dela, se sentia culpado porque deu essa chave para ela, sem imaginar no que ela poderia fazer. Então assim, gente, tem muitas histórias envolvendo essa casa. Eu mostrei apenas algumas das inúmeras, centenas de fotografias que tem na internet, mas é claro que muitas ali dá pra ver que é montagem, né? Infelizmente tem pessoas que brincam com esse assunto, porque uma coisa é você não acreditar. Eu já dei minha opinião, eu acredito no sobrenatural por experiência própria, tenho provas que isso realmente existe, mas eu respeito quem pensa diferente. Agora, jamais faria pouco caso, né, brincadeira com um assunto desses, mas infelizmente tem pessoas que ainda brincam, né, com esse tipo de coisa e acabam então muitas vezes desacreditando aqueles que falam a verdade. Há muitos mistérios entre o céu e a terra, talvez um dia a gente vá conseguir entender muita coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se também quiserem deixar, pessoal, sugestões aqui pra gente, por favor, deixe aqui nos comentários, a gente vai analisar com carinho. Nós recebemos muitas sugestões, nem sempre dá pra fazer, né, todos os vídeos que são sugeridos, mas a gente tenta. Também peço que vocês tenham um pouquinho de paciência se a gente demorar a responder as mensagens, tanto ali, né, os comentários no YouTube quanto no Facebook, porque graças a Deus nós estamos recebendo bastante carinho de vocês, muitas mensagens estão vindo e nós não estamos conseguindo responder na mesma velocidade que antes, mas assim que possível a gente tá lá com vocês, tá bom, pessoal? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau!